Estamos em mais um bate-papo online sobre política, sobre a ciência política, sobre o pensamento político. E hoje, nessa nossa quarto encontro, quarto bate-papo, vamos falar sobre o pensamento político grego, focado na obra de Platão, filósofo grego do século IV a.C. Platão expõe o seu pensamento em duas obras básicas, A República e As Leis, uma obra do final de sua vida. Mas é na República que Platão vai nos dar a base do seu conhecimento, a base do seu pensamento político. Na República, Platão usa como personagem central o seu mestre, Sócrates. Sócrates, que havia sido antes condenado à morte pela democracia ateniense. A cidade de Atenas, através do seu modo, da sua forma de administrar a cidade, condenou Sócrates à morte. Então Platão, na sua experiência com a democracia, Platão percebe que a democracia levou à morte o seu grande mestre Sócrates. E é a partir daí que Platão vai construir todo o seu conhecimento político, o seu ideal político. Platão, então, nos apresenta um conceito que está na sua epistemologia e também vem para o seu conhecimento da política. Ele diz que as pessoas comuns que vivem na doxa, que vivem nas sombras, essas pessoas não sabem dirigir as suas próprias vidas. Precisam, para poder conhecer a justiça, conhecer a verdade, sair da doxa para a episteme. E esse caminho da doxa, da opinião, para a episteme, conhecimento, ciência, é um caminho demorado, é um caminho longo, é um caminho difícil de se fazer. Mas quando se chega à episteme, à ciência, é chamada a voltar para libertar as pessoas da opinião. Esse ideal platônico está presente também na sua formação política. Ele vai nos dizer, vai pensar em uma cidade bela, Calípolis, uma cidade utópica, uma cidade que não existe, uma cidade que ainda está para existir. Por isso é uma utopia, a utopia platônica. Nessa cidade bela, na Calípolis, os filhos são filhos da cidade. Há uma educação básica para todos até os 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, com educação geral, onde se aprende música, aritmética, poesia, filosofia, onde se aprende coisas básicas da vida, aos 20 anos existe uma seleção. Existe uma seleção que é natural. As pessoas que não têm vocação, as pessoas que demonstram-se vocacionadas para a área do comércio, do artesanato, da produção, serão consideradas as almas de bronze. E para essas coisas, para produzir na cidade, serão então direcionadas. Mais 10 anos de estudo na Calípolis platônica. Mais 10 anos e 10 anos depois, há uma outra seleção, onde se observa um novo grupo de pessoas. E esse novo grupo serão as almas de bronze. Serão as almas de prata, desculpem. São os guerreiros. Os guerreiros vão cuidar da segurança da cidade. As almas de prata são o segundo desta construção ideária de Platão. Mas outros continuam a estudar. Agora educados na arte do diálogo, na arte de discutir filosofia 2 a 2, na arte de aprender as coisas da alma, no caminho para a episteme, na construção do seu saber. Esses, quando chegam aos 50 anos, que passam por todas as provações, são considerados as almas de ouro. As almas de ouro são os filósofos. E esses filósofos agora, preparados na arte do saber, preparados na justiça, preparados com o conhecimento da verdade, são chamados a dirigir a cidade. Então, a Calípolis platônica, pessoas ocupam funções diferenciadas. E a própria natureza, a própria vocação, a própria identificação da alma com as coisas que levam a ocupar os devidos lugares. Produtores, guerreiros, filósofos. Nesses 3 níveis de alma, alma de bronze, alma de prata e alma de ouro, nós temos as funções na cidade.
pessoas diferentes ocupam lugares diferenciados. Então Platão nos apresenta no livro 8 da República as suas formas de governo. Para Platão, as formas de governo são degeneradas. Guardem isso. Em Platão, há uma degeneração das formas de governo. A primeira forma de governo, a melhor de todas, a que está no topo, é uma aristocracia. Governo dos melhores. Mas não os melhores porque nasceram melhores. Não os melhores porque têm condições financeiras melhores. Os melhores porque são os filósofos. A aristocracia em Platão é uma aristocracia do saber. Em Platão é uma sofocracia. Esses filósofos, quando em algum momento não cuidam da sucessão do seu conhecimento, onde não existem a continuidade da formação de novos filósofos, abre espaço para a degeneração da aristocracia, que é a timocracia. Governo que substitui a virtude enquanto justiça, enquanto sabedoria, para a força, a coragem. Então, o governo da timocracia é o governo dos mais fortes, dos corajosos. Não é uma forma ruim de governo, porque existe uma força, existe uma coragem. Foram preparados para cuidar da proteção da cidade. Mas esses timocratas se envolvem com riquezas, se envolvem com o poder e degenera-se. E a timocracia gera uma oligarquia. E o que é oligarquia? A oligarquia é o governo dos mais ricos. Dos ricos que passam a governar pelos seus próprios interesses, para defender os interesses não mais do bem comum, como queria o filósofo, mas interesses apenas dos mais ricos. Gera um descontentamento na população. E o povo então toma o poder, estabelecendo a degeneração da oligarquia, que é uma democracia. A democracia em Platão é o governo do povo, o governo daqueles que vivem na doxa, daqueles que vivem de opinião, logo não sabem se governar. Foi exatamente esse governo da democracia, esse governo de quem vive na opinião, que facilmente foi enganado e condenou o grande mestre Sócrates. Então, para Platão, a democracia é o governo das pessoas, governo dos comuns, que governam pelas suas paixões. Logo, não sabem governar. E por não saberem governar, são facilmente iludidos pelos enganadores do povo, os que guiam o povo cegamente, os demagogos. A democracia abre espaço para a pior de todas as formas de governo, a tirania. Então, a democracia levará fatalmente à tirania, a pior forma de governo, exercida pela força, por um só homem, e sem ter por objetivo o bem comum. O tirano é o oposto do filósofo rei. Em Platão, só os filósofos podem ser reis. Em Platão, o governo da sabedoria deve dirigir a cidade. Este é o pensamento grego platônico. Aponta para um viés naturalista, afinal de contas, estas idades, esses estágios da alma, bronze, prata, o ouro, se dá naturalmente. Existe uma vocação, uma virtude que leva a essa condição de serem comerciantes, de serem produtores da cidade, ou de serem guerreiros, cuidadores, protetores da cidade, ou serem filósofos, que só esses podem governar a cidade. Esse é Platão. Até o nosso próximo encontro, onde vamos continuar com o pensamento político grego. Vamos ver Aristóteles. E aí vamos fazer uma comparação entre Platão e Aristóteles. Ok? Não esqueça de curtir esta videoaula, esse bate-papo online. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no canal se você não inscreveu ainda. Fale para os seus colegas que as aulas, os bate-papos online servem para que você possa rever os conteúdos trabalhados em nossas aulas presenciais. Ok? Até o próximo bate-papo com Pensamento Político Grego 2, Aristóteles. Até mais.